Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje temos uma convidada especial, cabofriense, que transformou sua paixão por movimento em carreira. E hoje ela concilia musculação, nutrição, maternidade e mídia social. Preparem-se para conhecer a trajetória inspiradora de Jéssica Sinder. Boa tarde. Não nervosinho, mas é normal. Muito. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A paixão pelo ensino transparece no seu antigo site de personal. Lá você dizia que amava a profissão e adorava ajudar as pessoas a se sentirem bem e se sentir bem com o seu próprio corpo, né? Essa energia positiva já era uma marca? Como começa esse amor pela educação física? Então, desde criança, né, eu fui uma criança que eu sempre fui um pouco fora do peso. Então, isso já me destacava muito até na escola, a forma de usar o uniforme. Então, desde criança, né, hoje em dia eu olho para trás e percebo isso, que eu sempre tive uma briga com a balança. Só que como criança, né, na época isso não se falava tanto, hoje em dia já é mais visto. E eu lembro que eu até ficava, mãe, hoje eu vou levar só um Yakultzinho para lanchar. Aí o pessoal comia pizza, eu não queria comer a pizza porque eu já tinha aquela briga, né? E aí eu comecei a treinar com 12 anos de idade. Entrei na academia, na época eu podia fazer aulas coletivas, mas não musculação. E aí eu já comecei. Mas essa briga com a balança era sua? Você se olhava no espelho e você achava isso? As pessoas te falavam isso? Ou realmente houve um caso onde você foi ao médico e o médico constatou que você tinha um sobrepeso ou algo do gênero? Não, os dois. Porque as pessoas me falavam e eu sentia. Acho que de repente eu comecei a sentir pelo retorno das pessoas, né? Sempre na escola que eu estudei era todo mundo muito magrinho e eu era mais cheinha da turma. Aí eu já ficava, mas por que a minha saia fica apertada e a delas não? Mas por que o botão da blusa incomoda e o deles não? Só que assim, eu sempre tive um corpinho assim, aparentemente normal, porque eu sempre tive a cintura um pouco mais fina e tal, mas assim, era um peso maior. Aí eu chegava em casa, lembro que eu falava pra minha mãe, por que a perna das minhas amigas é mais fina do que a minha? Aí minha mãe ria, Jéssica, mas você é assim. Isso é uma coisa, eu lembro que quando na escola a diretora me chamou para poder colocar a saia mais baixa, porque a medida padrão, que eu estudei em escola que era bem rígida, a medida padrão para mim a saia subia por conta do peso. E aí até isso eu tive que ir me ajustando já desde nova. E assim, aí eu entrei com 12 anos, né, na academia e era uma coisa que eu sempre gostei. Eu adorava. Eu posso contar, sei lá, acho que de 12 anos pra cá da minha vida inteira eu devo ter ficado sem treinar, acho que um ano, se juntar tudo e olha lá. Que legal. Porque assim, eu desde nova, depois de um tempo eu saí da academia, mas tinha as coisas em casa. Então é uma coisa que sempre participou da minha vida. Na aula de educação física da escola, ensino médio, eu era a única menina de uma turma inteira que fazia educação física. Caramba! Inteira. E aí a minha mãe teve que assinar um documento na época, porque o professor de educação física pediu, porque a minha quadra era externa, eu saía com ele e com os meninos. Minha mãe na época teve que assinar um documento, né, falando que ela estava ciente. Porque todo mundo queria enrolar a professora mesmo, né? Geralmente não gostam. Não gostam, né? Aí queriam dançar, não sei o que, não. Eu queria fazer educação física. Aí eu jogava, participava dos jogos de quadra, corria. E eu adorava, sempre gostei. Não gostava muito, não. Então tu era que fugia da aula. Fugia. E assim, a minha filha adolescente é a mesma coisa. Ela fala, pra quê? Pra que educação física? Mas assim, a gente nessa idade, né, do segundo grau, do ensino médio, a gente não tem tanta consciência, né? Porque hoje, olhando para trás, é muito mais legal quando você adquire o hábito como você adquiriu. Aos 12 anos você vem uma vida inteira treinando, uma vida inteira na consistência, né? Sim. É muito mais prazeroso. E depois, na época da faculdade, eu ainda retornei na minha escola para fazer estágio com o meu professor. E aí pra mim foi maravilhoso, porque escola, assim, pelo menos lá em Cabo Frio, né, a gente via muito o famoso professor rola-bola, né, que deixava lá, e eu tive uma educação física legal. A gente tinha jogos, a gente estudava o esporte para depois praticar o esporte. Então, assim, a gente tinha aula de treinamento funcional dentro da quadra, isso há 10 anos atrás. Então, assim, pra mim era maravilhoso, eu adorava aquilo. Aí eu fui, agradeci a ele ficou todo feliz. Ele, não, sim, a gente ia lá, fazia atividade lá com ele, ficava lá presenciando as aulas dele, anos depois, e pra mim foi maravilhoso. Então a educação física, ela sempre esteve presente na minha vida.
desde a infância, ensino médio e sempre foi assim. E quando você forma na faculdade, você também fica algum tempo dando aula ou foi só um período de estágio? Na escola? É. Então, tu acredita que eu nunca dei aula de escola? Sério? Eu sempre quis. E sempre foi uma vontade minha, porque assim, a gente tem que fazer o estágio, né? Sim, sim. E aí sempre foi uma vontade minha, mas eu nunca consegui concretizar, porque uma vez que eu tive a oportunidade de me inscrever para dar aula em escola, na hora a vida me encaminhou para outra fase, para outra trajetória e eu não consegui ainda dar aula em escola. Mas eu adorava. E saindo da faculdade, quanto tempo você monta o teu estúdio, você vai atender? Como é que é isso? Como é que faz essa transição de aluna de educação física, né? E depois você vira professora e vira empresária? Então, assim, eu realmente não me via fazendo outra coisa. Eu queria muito ir para a Marinha, sempre falei que queria ir para a Marinha, só que dentro da educação física. Então eu falei, eu vou fazer a faculdade de educação física e depois eu vou para a Marinha. Eu entrei na faculdade muito nova, eu lembro que minha mãe teve que assinar também, porque eu entrei cedo, eu acabei o ensino médio cedo. Aí minha mãe teve que assinar também para poder fazer a matrícula na faculdade. E assim, eu sempre fui muito de estudar. Aí eu sempre me destaquei assim, também na escola que eu era representante da classe, aquele negócio todo de nerd, né? Sempre fui. E aí foi indo, assim, aí quando um ano antes eu já comecei a fazer estágio, né, na academia, uns 2 anos antes talvez de acabar a faculdade. Aí a gente faz bacharel, um período que é para ensino, né, de escola e depois completa com licenciatura. E aí eu já comecei a ir para dentro de academia, na verdade licenciatura primeiro, depois bacharel. Eu já comecei a ir para dentro de academia e eu comecei a ter muito contato com a aula coletiva. E aí eu me destaquei na aula coletiva com jump. Com jump? Aí o meu professor de jump da faculdade, ele foi um dos colaboradores para trazer o jump, essa modalidade para o Brasil. E aí a gente começou a fazer uma parceria. Ele dava aula teórica e eu dava a parte prática. Aí eu tenho vários diplomas que ele sempre me convidava para participar. E eu fui me destacando muito em aula coletiva. Jump, ginástica localizada. Então assim, eu estava ali com os professores em forma de estágio, mas mais nessa área. E aí, nessa época, eu trabalhava de recepção na academia. E aí eu era recepcionista. Quando eu me formei, eu saí da recepção, aí eu comecei a ficar no salão de musculação, aula coletiva e personal. E aí eu fiquei assim por muitos anos. Até que, no espaço da academia, eu tive a ideia de fazer avaliação física. E aí eu comprei uma balança de bioimpedância na época, acho que era quase R$1.000. Eu juntei, eu lembro que eu não tinha cartão. Eu juntei o dinheiro e comprei. Início de carreira? Início de carreira, daquele perrengue. Eu juntei o dinheiro e comprei a balança. Era uma das tops da época. E eu comecei a fazer avaliação física. Aí todo mundo começou a procurar avaliação, não sei o quê. Aí um dia em casa eu falei, cara, eu preciso melhorar a renda. Eu lembro que eu tinha acho que 5 mil na conta. Aí eu lembro que eu peguei em casa e falei, quer saber? Vou fazer diferente. Aí tinha negócio do repasse lá pra academia, de avaliação física, aí começou a dar umas questões. Eu falei, não, peraí, eu tenho que ter o meu. E aí isso me despertou a ter o meu. Eu lembro que eu peguei o celular, passei a noite inteira pesquisando o que eu preciso para montar um estúdio. E aí eu falei, eu preciso de uma esteira, eu dei uma esteira. Aí eu tinha uma esteira, uma bicicleta de spinning, uma máquina multifuncional de musculação. Comprei uma torre de anilha, uma torre de halter, máquina, essas barrinhas, né, para montar. E aí a minha mãe tinha 2 lojas embaixo da casa dela. Aí eu falei, mãe, será que você poderia me dar uma loja? A minha mãe me cobrava R$150, que ela falou, não vou te cobrar aluguel, só pra você ajudar na água. Justo. Na água e na luz. Aí ela me cobrava R$150 por mês. Aí eu fui, montei o estúdio. Era tudo pequeno, né? Um pouco maior do que a sala aqui, mas assim, comportava tudo, porque a minha intenção era atender principalmente mulheres. A minha trajetória foi mulheres. Até na época da faculdade, né, eu fiz pesquisa de satisfação de imagem corporal, era muito voltado à mulher. E aí eu resolvi seguir esse caminho. Até porque, infelizmente, no mundo da musculação a gente ainda tem, né, um pouco de preconceito, né? Então a gente, no mundo geral, a gente enfrenta um pouco disso. Então eu falei assim, não, eu vou atender esse nicho aqui.
E aí no estúdio tinha uma salinha de avaliação física e a parte de musculação e treinamento funcional. E ali eu comecei a ter os meus clientes, a ter o meu público. E aí foi indo cada vez melhor. Aí eu já passei, né, disso tudo para uma empresária lá em Cabo Frio, que graças a Deus até hoje as pessoas ainda me procuram, ainda me conhecem, ainda me ligam perguntando de aula. Legal! Bem Sinal interessante. que o trabalho foi bem feito. Foi né? bem feito, né? Agora, o trabalho que você desempenha pela prefeitura, que no tempo você chegou a Sim. ter, né, a matrícula, né, na Sim. prefeitura, é antes disso, é depois? Durante. Eu abri, aí um tempo depois já consegui esse emprego. Foi aí que ia entrar a área educacional. Eu vi que estava tendo um processo seletivo para a área da educação de Cabo Frio. E aí na hora que eu cheguei, eu era próxima, a menina olhou pra mim e falou assim, olha, infelizmente acabou as vagas, a gente não tem mais vaga, mas eu tô com um papel aqui, ela tirou o guardanapo, escrito. Ela pra mim assim, eu acho que isso aqui é da Secretaria da Melhor Idade, você já trabalhou com idoso? Que legal! Aí eu falei assim, olha, eu posso conhecer, pra mim eu adoraria. Aí ela, então você já vai em casa agora, já busca os seus documentos e apresenta lá. Tudo muito rápido. Muito rápido. E aí era pra escola, acabou que eu não fui pra escola. Aí eu lembro que eu voltei em casa na época, eu tinha carro, mas não dirigia, porque eu tinha medo de subir a ponte de Cabo Frio. Aí eu voltei correndo, eu falei, gente, não tinha ninguém pra me levar, emprego? Eu falei, não, eu vou, tem que ser hoje. Porque de ônibus não ia dar, ônibus em Cabo Frio, antigamente eu não sei como é que tá hoje. Era uma hora e meia pra passar. Aí eu falei, não dá, eu tenho que meter a cara e ir. Peguei o carro e fui, entreguei a documentação, não sei o quê. Fiquei 6 anos na prefeitura. 6 anos, atendendo os idosos. Os idosos. E aí a gente um amor tinha... diferente, Nossa, né? A gente tinha uma casa que eles passavam o dia inteiro lá. Porque tinha crochê, tricô, pintura, aí tinha atividade física, era tudo. Tinha pilates, hidroginástica, ginástica localizada, alongamento, fisioterapia, tinha tudo. E eu trabalhava lá com eles com hidroginástica, ginástica localizada e dança. Depois eu comecei a implementar a dança e aí eles adoraram. Aí eu colocava a dança, a turma enchia, eu tenho uns vídeos ainda no Facebook. A turma enchia e a troca deles é maravilhosa. É muito bom. A gente se sente assim amado e acolhido. Acho que minha primeira turma lá, acho que era 7 horas da manhã. Aí vinha uma senhorinha, trazia pão com café. Hoje eu vim tomar meu café com você. E aí aquilo ali, ai meu Deus, Um quentinho! era maravilhoso. O meu aniversário, os meus aniversários lá, era evento, né? Porque eles amavam e aí teve um ano que eu recebi 5 bolos de aniversário. E aí eu não conseguia mais carregar, era 3 funcionários me ajudando a carregar presente, era muito legal. E aí nesse período aí, a gente passou pela pandemia, aí infelizmente o nosso espaço fechou. E aí quando a gente volta, eu volto com atividade física na praia, no Canto do Forte, Cabo Frio, para os idosos. E eu começo a pegar outro tipo de idoso, o abrigo. Que são idosos que foram maltratados pelos familiares, que foram abandonados. Nossa, que bagagem. Foi. E aí eu saí de idosos 100% saudáveis, que dançavam comigo e faziam hidroginástica, para idosos com uma deficiência de movimento absurda. Eu atendia cadeirante, deficiente visual. Então, assim, aí eu falei, agora, eu tive que me reinventar. E assim, quando você fez esse trabalho, você conseguia mostrar para as pessoas, até para as pessoas de dentro da prefeitura, que a atividade física ela é uma questão de saúde pública. Muito. Porque eu também tenho essa visão, eu acho que os nossos idosos deveriam ser conscientizados. Sim. Né? Porque a gente a minha geração, né, já entende, a geração da minha filha hoje já entende que quanto mais movimento você fizer, mais saudável você será na terceira idade. Sim. Né? Eu vejo que para a geração antes de mim, né, da minha mãe, dos meus avós, foi algo que veio com tabu. Falava-se de academia, falava-se de exercício hidroginástica, para quê? Não precisa, palhaçada. Mas é a desinformação. Sim. E em algum momento você consegue deixar bem claro isso para as pessoas que é uma questão de saúde pública? Então, lá no início, a gente sempre teve muita ação com os idosos, porque lá a gente trabalhava a prevenção, né, antes do idoso ficar ali com as suas dificuldades, e a gente também tinha um tratamento para aquilo.
Então eles passavam o dia inteiro ali e a gente conscientizava. Além disso, a gente fazia várias ações também pela prefeitura, né? Caminhada, fazia aula externa com eles, então assim, isso atraía. Era tão legal o movimento de conscientização que a gente fazia sobre a atividade física, que as pessoas chegavam lá e ficavam assim, eu tô com quase 60. Que eles já queriam poder. E tinha idade mínima? Tinha idade mínima. Aí teve algumas alterações aí da idade, né, de acordo com o tempo. Aí era a Secretaria do Idoso, aí depois passou para melhor idade, mas sempre ali, com atividade física, sempre com atividade física. E a gente conseguiu passar isso para as pessoas da cidade, que eles queriam estar ali. Todo mundo queria estar ali. De uma forma bem saudável, né? De uma forma saudável, porque eles viam que ali a gente conseguia oferecer o suporte, né? De prevenção e de tratamento. E no meio dessa loucura toda, estúdio, prefeitura, um monte de idoso sendo amada, como é que surge a nutrição? Então, quando a gente, enquanto profissional de educação física, todo mundo sempre fica assim, aí tá lá malhando, o que eu posso comer? Hoje eu tomei tal coisa de café da manhã. Hoje eu vim treinar em jejum, não tô me sentindo bem. E aí sempre aquilo. Uhum. Só que assim, na academia que eu trabalhava, essa que eu dava aula coletiva, a gente sempre priorizava a saúde. E a gente, enquanto profissional de educação física lá, a gente nunca dava conselho nenhum sobre suplementação, sobre nada. E aí a gente sempre falava assim, procura um nutricionista que vai te... Então eu cresci por essa linha. A linha de que profissional de educação física é um, nutricionista é outro. Então, quando eu passei para o estúdio, que era só eu e a pessoa ali, que eu dava personal, individual e aula coletiva no estúdio. Eu tinha turma de 5 meninas ou de uma só. E aí isso se tornou mais frequente. O que eu posso comer? O que não sei o quê? Aí na hora da avaliação, mas e se eu comer tal coisa? Aí eu falei, vou fazer a nutrição. E eu sempre gostei, né? E eu tive algumas experiências assim com nutricionista que não foram muito legais pra mim. Isso aí existe muito, porque existe o jejum intermitente, a low carb, a cetogênica, a dieta do sol, dieta da lua, dieta da água, dieta do ovo. Assim, eu particularmente sempre abandonei todas, não consigo. E na minha cabeça, eu não sei de verdade para que serve uma dieta. Porque é tanta coisa que a gente escuta, é tanto mito e tanta verdade que a gente acaba ficando meio perdido. E assim, existe uma dieta realmente que não, essa dieta aqui funciona. Porque assim, ao passo que eu hoje estou com 45 anos, eu entendo que a melhor dieta é a educação alimentar. Você pode comer um pedaço do bolo, você não precisa comer o bolo inteiro. Você pode comer um feijão, um arroz, um bife, uma batata frita. Você não precisa comer um prato de 3 quilos. Entendeu? Eu entendi isso, tá? É a minha visão. Não sei se isso é real, mas é o que funciona pra mim. Antigamente era tudo muito mecanizado. Tanto é que eu me assustei com a nutricionista que eu fui. Eu falei pra ela, olha, eu não gosto de comer ovo. Ela falou assim, o problema é seu, você vai ter que comer. Ué? E eu falei assim, gente, o problema é meu, como assim? Então assim, era muito mecanizado, né? Aí tinha ali, na época que eu comecei não tinha muito low carb, essas coisas assim. Mas era muito mecanizado. Não, você vai comer isso porque é isso que dá certo e tem que ser assim. E aí, quando eu fiz a faculdade, eu falei, gente, eu tenho que ser diferente. Porque já pensou eu assustar um paciente meu como eu fui assustar? Eu fui assustada várias vezes. Não tem como, então. Então, assim, realmente não tem a dieta específica. Eu sou super a favor da reeducação alimentar. E quando eu tô lá com meu paciente, eu falo, olha, a gente vai fazer, eu sempre pergunto, como é que é o seu dia a dia? O que você consome? E dentro daquilo ali, eu vou tentar adequar o que ele já faz, mas em questão de quantidade adequada, de carboidrato. Não existe essa loucura de corta tudo, bota tudo, mistura tudo. Até porque ele não vai aderir. Se eu cortar tudo, né? Não, porque não pode isso, não pode aquilo. Quando ele for consumir aquele produto ali, ele vai achar que o mundo tá acabando, vai comer aquela quantidade absurda. Então, assim, quer comer o arroz e feijão todo dia? Vai comer arroz e feijão todo dia. Quer comer um pãozinho de sal, né? De manhã, não tem problema nenhum. Aí eu sempre oriento, tá com manteiga? Coloca um ovo para acrescentar aquela proteínazinha. Então, assim, a gente tenta dar aquela balanceada. Que é isso aí que faz toda a diferença naquele caso de, emagreceu,
porém engordou, né? Que as pessoas vivem muito nesse efeito Aham. sanfona. Que é o que eu vejo, né? Ah, eu não posso a partir de hoje comer, sei lá, isso, aquilo e aquilo outro. Aí a pessoa vai se aca. Aí de repente surgiu um aniversário, a pessoa vai, já come com a consciência pesada, daqui a pouco ela já está de saco cheio também, não consegue mais manter aquele ritmo de que não pode comer, aí de repente está engordando tudo de novo. Então assim, na minha visão, eu vejo que isso também vai muito da dieta, né? Para ser imposta. É porque gera uma compulsão. Acaba gerando uma compulsão. Se você falar pra você, tem pacientes que aparecem pra mim e falam, ó, tira tudo menos o meu pãozinho. Beleza. Aí eu vou lá e falo assim, olha, infelizmente. Emocional do pãozinho. Aí eu vou lá e falo, olha, infelizmente o pãozinho não vai dar. Quando a pessoa comer um pão, você acha que ela vai comer um ou ela vai comer 5? Ela vai comer os 5, porque ela tá ali, ela já se posicionou aquilo. Então assim, não é melhor eu liberar, eu fracionar, eu sempre falo, gente, me fala a verdade. Porque eu colocando aquilo ali dentro da minha conta da dieta, eu vou ficar segura. Porque eu sei que eu não vou abrir janela para o paciente para ele ter uma compulsão e comer o que ele quer. Então assim, o pessoal sempre fala assim, tem dia do lixo? Né? Todo mundo pergunta. Dia do lixo. Tem dia do lixo? Gente, não é dia do lixo. É uma refeição livre. Ah, é uma? É lógico. Deus, não quero só falar dia do lixo. Eu já acordo comendo porcaria. É, o dia do lixo é uma refeição. Aí você tira, um exemplo, vai ter um aniversário hoje à noite pra você ir, você sabe que lá você não resiste a um bolo de aniversário. Faz seu café da manhã tranquila, como tá ali na dieta. Faz o seu almoço, o seu lanche da tarde. Chega na hora do bolinho, você vai comer um bolinho sem culpa e tá tudo bem. Eu já comer amanhã é aniversário, o dia do dia começa pecando. Já agora o dia inteiro. O dia inteiro, bem por aí. Agora me tira uma dúvida. Educação física versus nutrição. O treino, dá para ter resultado sem a dieta? Impossível. Por isso que eu fiz os dois. Porque eu pego a pessoa, amarro e falo, é isso aqui. Então, é o conjunto. É o conjunto. A alimentação, ela não anda sozinha e o treino não anda sozinho. Porque dentro desse mundo a gente tem o balanço energético, a gente tem o gasto calórico. Então, assim, não adianta você consumir demais sem gastar caloria. E não adianta você consumir de menos e treinar que você não vai ter hipertrofia, né? Que é o crescimento. Então, assim, andam juntos. Qual é a melhor estratégia para quem quer ganhar massa muscular e quer secar, né? E ganhar massa. Secar, como é que eles falam? Secar ganhando massa. Então, eu atendi até um aluno ontem no salão de musculação que eu tinha feito o treino dele, aí ele falou assim, você quer pra emagrecer, né? Aí eu fui e falei assim, então, deixa eu te explicar. Não, ele falou assim, isso aqui é pra emagrecer e pra ganhar massa e pra definir, pra ganhar massa muscular. Aí eu falei assim, olha, andam juntos, alimentação e treino. O seu corpo, ele não entende que 3 de 15, ou que 3 de 8, ou que 4 de 10, ali você está ganhando massa muscular e você está perdendo. Ele não entende. Então, por isso que eu falo, os dois andam juntos. É um conjunto de fatores. A partir do momento que você faz um treino para hipertrofia, a sua alimentação ela tem que estar compatível. Mais proteína, a quantidade de carboidrato adequada, a quantidade de gordura também. E quando você está com um treino também para emagrecimento, aí é lógico que você tem que dar atenção também para intensificar mais a parte cardiorrespiratória, intensificar mais alguns exercícios, né? Lógico que vamos botar aqui, é um fisiculturista, você não vai indicar ele para ir para uma aula de jump, para ir para uma aula de spinning. Não, a pessoa do emagrecimento ela já vai mais por esse caminho, mas também ela tem que estar acarretada com a mesma coisa ali. Carboidrato, proteína e gordura, só que de forma diferente. Então, aí que está a importância do nutricionista também, para poder manejar isso tudo e atender ao paciente, ao aluno da melhor forma. Aí acertou a dieta. Mais carga, mais repetição, treinar até a falha, como é que funciona isso? Então, de acordo com o nível de treinamento da pessoa, né? Mais voltado para o exercício, no caso, o que eu vejo muito? As pessoas elas vão muito com sede ao pote. Elas entram na academia hoje, elas saem do sofá, hoje. Elas saem do sofá, entram na academia, querem definir o shape. Sim.
Por um lado é bom, por quê? Vamos pensar numa pessoa sedentária. Ela tá ali dentro de casa, comendo, bebendo, vendo dorama, sei lá, qualquer coisa. E aí, o que a gente faz? Hoje eu quero emagrecer. Beleza. Vai pra academia, ela quer resultado rápido. Primeiro ponto, ela tem que aproveitar. Por quê? Quando o corpo dela sai de inércia para uma atividade física, ele já vai dar aquele boom. E esse é o primeiro momento que ela tem que aproveitar para emagrecer. Toma um susto. Toma um susto. E é por isso que as pessoas, já reparou que as pessoas quando entram na academia, elas perdem peso absurdamente, depois aquilo ali vai diminuindo a constância de perda de peso? Eu nunca tinha associado. É porque o corpo ele tá ali, ele tá parado, ele começa a produzir mais energia, ele começa a despertar, ele começa a acordar, ele fala, vambora. E aí começa a perder. E aí depois esse processo, ele acaba sendo cada vez mais devagar, porque o seu corpo já se adapta àquilo, como tudo na vida. A atividade física também se adapta. Tem que estar sempre mudando os estímulos. E aí é isso, é mudar o estímulo. Então assim, igual você perguntou, ideia inicial. Mais carga, mais repetição, é de acordo com a pessoa. O iniciante a gente trabalha de um jeito, a pessoa que treina há anos a gente trabalha de um jeito, até porque ela tem uma memória muscular, ela já tem uma carga. O fisiculturista a gente trabalha de outro jeito, né? Que aí já é uma série de coisas mais específicas, porque o fisiculturista, uma coisa engraçada que eu vou falar aqui, as pessoas pensam assim, eu lembro muito que na faculdade a gente falava isso, quanto mais o indivíduo é treinado, menos treinável ele é. Interessante. Porque é mais difícil. Porque você pega um cara desse que já tá fortíssimo, o que você vai fazer? Como é que você vai trabalhar? É lapidar. É simplesmente pegar ali e ir mexendo, desenvolvendo. Agora você pega o aluno iniciante, é mais fácil de trabalhar com ele. Né? Você vai ali, vai fazendo um teste, olha, você adaptou bem a esse exercício? A gente pode conseguir fazer ele? Tá legal pra você? Como é que tá a carga? Você consegue ajustar? Você consegue ajustar a carga, você consegue ajustar a repetição, você consegue ajustar o exercício. Agora você pega uma pessoa que já está condicionada. Como é que você vai fazer esse trabalho com ele, né, até desenvolver ele, que o corpo dele fale assim, estou recebendo um estímulo. Então, assim, para o profissional é muito interessante trabalhar com essas duas vertentes, porque elas são completamente diferentes. E quantas vezes na semana é necessário para a gente começar a ver essa diferença, viver essa mutação? Então, eu aprendi uma coisa. Se você tem um dia na semana, faça um dia na semana. Se você tem 30 minutos do dia, faça os 30 minutos. Se você tem 5 vezes na semana, perfeito, maravilhoso. Mas hoje em dia a gente sabe que cada vez mais a vida está mais corrida, a demanda está maior. Então assim, eu sempre falo, faça. Se você conseguir 5 vezes na semana, nossa, a gente vai conseguir estruturar um treino perfeito. Vai conseguir conciliar com a atividade cardiorrespiratória, né, um transporte, uma esteira e musculação, parabéns, lindo, maravilhoso. Mas se você tem uma vezinha na semana só, não é aquilo ali que você tem disponível para oferecer esse tempo para o teu corpo? Então oferece. A pessoa tem uma vez só na semana, quer montar um treino, montar uma dieta. Quais são os 3 exercícios que você fala assim, não, se a pessoa treina pouco, isso aqui não pode faltar? 3 exercícios, vamos lá. Eu indicaria o agachamento, porque é um exercício super completo. A pessoa é iniciante, só tem um dia na semana para agachar a pessoa. Agachamento. E outra coisa, dependendo da idade, né, como eu venho com essa bagagem também com atendimento com idoso, eu colocava eles sentadinhos na cadeira e mandava levantar e sentar 20 vezes. Senta na cadeira, levanta. Senta na cadeira, levanta. Ali ele já está trabalhando tudo. Postura, resistência muscular, fadiga, respiração, tudo. Alinhamento da coluna, fortalecimento dos membros inferiores. Então, assim, o agachamento, eu particularmente, enquanto profissional, acho um exercício super completo. Outro exercício, costas. Acho ótimo, porque ela alinha a postura, né? Você não consegue fazer um exercício costas. Você não consegue fazer um exercício para treinar dorsal aqui. Se você fizer aqui assim, você não vai conseguir fazer o exercício. Então, até quando a gente ajusta um aluno no salão de musculação, né? A gente sempre fala postura, ombros para trás, aberto. Então, aqui você já alinha, para treinar costas você já alinha. E o fortalecimento também é maravilhoso.
Porque assim, a gente tem os músculos acessórios, né? Então quando você treina costas, você tá trabalhando, né, os seus membros superiores. Então assim, é um exercício bem completo. E o terceiro exercício eu indicaria a prancha abdominal. Pra matar o sujeito, é a prova de fogo. Se passar no primeiro treino. Passou na prancha, dá tudo certo. É porque a prancha também é um exercício completo, né? Ela fortalece os músculos do core. Você tem que, se você não controlar a respiração, você não consegue ficar na prancha. Mas Se é você muita não- coisa, gente. É muita coisa. Contrai o abdômen, segura, respira, levanta o bumbum. Encaixa o quadril. Encaixa a escápula. É impossível, gente. Impossível. Mas é um exercício maravilhoso pra coluna, pra respiração também, né? Tem gente que fortalece o corpo todo. É um exercício super completo e eu super indico também pra qualquer pessoa. E quando a pessoa assim treina, não tem resultado, você consegue distinguir o que está errado, se é o treino, se é a dieta? Em alguns pontos, sim. O que acontece? O lado ruim do nutricionista é que a gente não vê o que a pessoa está fazendo em casa. Tem até uns memes que falam assim, eu não como nada. Mas você vê ali na avaliação, peraí, aí a percentagem de gordura aumenta, o peso aumenta. Então, assim, para a parte de nutrição, é um pouco pior a gente identificar esse erro. Porque eu preciso muito do retorno do paciente. Para a parte da educação física, quais são os pontos? Hidratação. Caramba, água. Eu vejo que a galera na academia agora tá mais consciente. Tá né? mais, Chegando com aquele bowl de água. Graças a Deus agora tá na moda, aquelas garrafas gigantescas, né, que as pessoas passam Eu o dia tenho um assim. monte de garrafa, eu só não lembro Eu sou louca da garrafa. Eu tenho um monte de coleção, mas não lembro de encher. Eu parei de fazer coleção, porque me falaram assim, a garrafa não é o que vai te dar resultado. Eu falei, tá. Pois é, eu preciso de Porque eu comprava uma garrafinha por dia. Porque eu fico atrás do estímulo. Essa aqui de margarida vai me dar mais estímulo. Essa aqui de bolinha, não é dessa, né? Não, e agora as garrafinhas elas já estão vindo até com um negocinho pra prender no celular. Isso é bom, que a pessoa quer filmar o treino e não esquece a água. Já viu isso? Essa eu não via, não. Tem. Aí levanta um negocinho aqui e já cola o celular. Interessante. Então, a hidratação é muito importante, porque mulher tem uma retenção de líquido danada, né? Então, assim, a gente vai ali já eliminando o líquido, não sei o que, aí suor, repõe a água. Então, assim, é super importante a água. Graças a Deus agora a gente tá conseguindo, né, ir melhor por esse ponto. Cardio. Cardio é uma falha que todo mundo comete. Fisiculturista, cardio. Emagrecimento, cardio. Tô treinando pra saúde, cardio. Tem que fazer, é o ideal. Não basta só fazer musculação. Não, porque além de você estar ativando a capacidade cardiorrespiratória, você está ativando os seus músculos de uma forma diferente, você está treinando o teu coração. Então, assim, o cardio é uma atividade maravilhosa. E as pessoas simplesmente, vou fazer musculação. Experimenta. Pra quem tá ouvindo, experimenta. Faz musculação, chega aqui, entra na academia, vou embora, não. Faz uns 20 minutinhos de cardio. Não vou falar pra fazer 10 de escada porque é cruel. 20 minutos de esteira seria um suficiente. Pra começar, sim. Depois você mesmo vai perceber que tá ficando fácil, você já vai partir pros 30. Não gosto de esteira. Hoje em dia a gente tem 1000 formas, né? Aqui na área, então, a gente tem o simulador de montanha. Simulador de montanha, onde as pessoas são olímpicas ali. Porque ele é super inclinado. Então, assim, ali você consegue fazer um cardio que você não precisa correr, mas a intensidade dele é maravilhosa. Nunca tive essa coragem. Vai ter. Aí a gente tem o transporte, então assim, são várias situações que a gente está ali, hoje em dia, o mundo de equipamentos é maravilhoso e a gente pode usufruir daquilo. Outra questão, estímulo. A gente precisa trocar o estímulo, o nosso corpo se adapta. Se todo dia eu entrar nessa academia, pode ser grande, pode ser pequena, pode ser o que for, e tá ali fazendo os mesmos exercícios, vai cair no platô e não vai ter resultado, nem para perda de peso, nem para ganho de massa muscular, para nada. Então, aí, quando você perceber que você, não tô bebendo água, não tô fazendo cardio, tô com o mesmo treino, é hora de você, tô com a alimentação ali estagnada, é hora de você já despertar e tentar traçar uma nova estratégia. Tá, mas nesse caso aí, o que é mais assertivo? Motivação ou disciplina? Os dois andam juntos.
Os dois andam juntos. Você precisa da motivação todo dia para você estar ali, para você criar uma constância, e você precisa da disciplina para você seguir aquele roteiro da tua vida. É por isso que eu falo. Isso é um conselho, né? Hã? Isso é um conselho. Já anotaram? Não, mas é porque assim, não adianta eu falar pra você assim, Fabiana, vem treinar 3 vezes por semana que o teu corpo vai ficar legal. Não, você precisa criar aquele hábito pra tua vida. Porque quando você criar o hábito de treinar e de se alimentar bem, não vai ser sacrifício. Vai ser por você. E ali vai tornar, sabe, ao longo do tempo. Vai treinar hoje? Ai, hoje eu tô cansada. Mas daqui a uns 15 dias, 20 dias, você já vai estar ali porque você tá sentindo falta daquilo. Então, assim, a motivação e a disciplina, elas são constantes. A gente enfrenta uma batalha já para levantar da cama. Quem levanta sorrindo, cantando, né, plantando bananeira, uhul? Ninguém. Então, assim, é uma batalha contra você. Todo dia. E sim, é possível você chegar na academia às 5 horas da manhã sorrindo e feliz. Eu vejo um monte aqui. É escolher, né? É escolha. A gente tá brincando, mas é realmente a escolha. É escolha. E é necessário. Sim. E a gente tem que, engraçado, a gente tem sorte de estar fazendo isso agora. Porque tem gente que depois que sofre um acidente, que depois que passa por um problema de saúde, que passa por uma cirurgia, é obrigado a enfrentar a alimentação saudável e a atividade física diante de uma doença. Então a gente vai ser um velhinho legal. Saudável. Vamos caminhar no final de semana. E é isso aí. É, isso aí. Porque a gente hoje em dia, a área da saúde, ela tá muito bem vista, graças a Deus. Então, assim, as pessoas estão vendo a importância da atividade física, né? E o Instagram também, hoje em dia, com a facilidade. Não, hoje mudou muito. Mudou muito, tá A visão mostrando. mudou muito. Assim, hoje eu vejo também que houve uma evolução da suplementação. Eu não lembro da minha adolescência, eu não lembro de falar disso, tinha que suplementar. Eu não lembro disso. E hoje fala-se muito. Eu vejo aqui na academia whey, creatina, L-carnitina, sei lá mais os nomes que eu não lembro. Mas assim, e todo mundo fala que é importante, cada um dentro do seu quadrado, tendo a sua necessidade, com algumas importâncias. Agora, quando dá esse boom de suplemento, qual é o suplemento que não pode faltar para qualquer ser humano? Assim, que você indicaria assim, não, todo mundo tem que tomar whey. Uhum. E por quê? Então, eu sempre indico para os meus pacientes, o que acontece? As pessoas acham que o suplemento substitui a refeição. Não substitui. Não substitui. Tá Por na isso moda. é suplemento. Suplemento, é um complemento alimentar. Atrás ele está escrito. Todos eles. Você não vai achar um suplemento que vem falando assim, não, substitui refeição. Não, ele já vem lá. Complemento alimentar não substitui refeição. Então, assim, nessa primeira nutricionista que eu fui, há 1000 anos atrás, como eu não tinha muita condição financeira e eu juntei um dinheirinho para poder pagar a consulta, eu pedi para ela que não me passasse muitos suplementos. Ela me passou 8. Na época, há mais de 10 anos atrás, dava R$ 1.500 de suplemento. Eu não consegui comprar nenhum. Não tinha condições daquilo. Então, eu falo que foi um aprendizado essa consulta, porque eu sempre pergunto para o meu paciente, você quer tomar um suplemento? Você quer tomar alguma coisa? Você já faz o uso de alguma coisa? Você acha que seria interessante? Cabe isso na sua vida? Eu sempre pergunto. Porque se eu passar um suplemento para uma pessoa que não tem condições de comprar, eu não consigo. Então, assim, é ruim para mim, que a pessoa não vai ter adesão. É ruim para a pessoa, que ela também vai ficar se sentindo mal, né? Então, assim, whey. Eu acho whey maravilhoso. Eu tomo whey todo dia porque eu consigo completar a minha quantidade de proteínas com whey. Hoje em dia, a gente tem whey mais caro, a gente tem whey mais barato, a gente tem whey isolado, hidrolisado. Então, assim, uma coisa que as pessoas me perguntam muito, né? Vou até abrir esse parênteses aqui. A diferença do whey, né? Eu não sei. Eu só tomo o que prescreve, eu vou lá comprar, mas nem por quê? Eu não sei. Não mandou, vamos fazer. Então, a gente tem o whey concentrado, que é o normal. A gente tem o whey isolado, o hidrolisado e agora a gente tem o 3W, que são os 3 juntos. Tá na moda agora.
Qual que é a diferença do whey? A quantidade de gordura, que aí você vai ver lá atrás, tanto de carboidrato, é o que difere, e a melhor absorção do teu organismo. Além disso, graças a Deus, a gente tem o whey vegano, para quem não consome, né, certas substâncias. A gente tem os wheys que tem feito de trigo, né, a gente tem várias opções, tem o whey sem lactose. Nossa, nunca ouvi falar desse mundo. E tem que é mais voltado para a área do leite, e agora a gente também tem o whey que é mais voltado para a proteína animal. Então, assim... Mas assim, não existe o melhor whey, existe o indivíduo que necessita daquele whey específico. Exatamente. Aí assim, eu tenho um poder aquisitivo tranquilo, eu consigo comprar um whey hidrolisado, que ele é um pouco mais caro. Maravilhoso. Mas se você não conseguir, você só tem condições financeiras para comprar um whey concentrado, que é o mais barato, a gente acha aí em torno de 90, 100 reais. Tá tudo bem, é uma forma de suplementar. Aí o nutricionista, no cálculo dele, ele já vai colocar aquilo ali. Por isso que é bom essa troca com o paciente, entendeu? Outra suplementação. Eu gosto muito de multivitamínico. Adoro multivitamínico. É também um suplemento alimentar. Eu sempre vejo, sempre pesquiso, pergunto se a pessoa está... geralmente eu sempre olho os exames também, né? Vejo se o próprio médico geral já passou alguma suplementação ali. Eu acho uma coisa interessante. E creatina, todo mundo está tomando creatina. Creatina agora virou a moda. Eu gosto muito da creatina, né? A creatina, eu sempre indico também para os meus pacientes creatina com whey pós-treino, porque ela ajuda na recuperação muscular. Isso é ótimo. Só que nem todo mundo pode tomar creatina. Eu não posso. Você não pode. Antigamente a gente tinha aquele mito, né? De creatina para os rins. Meu Deus. Mas assim, não é que a creatina para os rins. É que olha só, às vezes você já tem uma predisposição genética para algum problema nos rins. Às vezes você já tem algum problema crônico ali teu mesmo, que está em tratamento. E às vezes você agarra até e só não beber água. E tem um problema que você também não sabe. Então assim, aí às vezes a pessoa começa ali a tomar creatina, não, porque tá na moda agora, todo mundo falou, eu vou tomar todo dia, aí vai fazer um exame de sangue e deu algum problema renal, sei lá. Acontece. Por quê? Porque a pessoa não fez um acompanhamento, não fez os exames, não fez um estudo naquilo ali. Então assim, creatina é muito legal? Sim, ela é maravilhosa, dentro da sua possibilidade. Então por isso que é bom você investigar antes. E para uma pessoa que quer começar, quer mudar a vida, quer startar, qual o conselho que você daria, assim, ajuda essa pessoa, como você ajuda essa pessoa a criar uma trajetória? Eu cheguei, eu sou crua, quero treinar, quero botar o shape, quero transformar meu corpo, quero melhorar a alimentação. Por onde se começa? Bom, é aí nesse momento que as pessoas estão com muita sede ao pote, né? Porque elas querem o resultado para ontem. Eu sempre, até no salão de musculação mesmo, eu sempre pergunto sobre a disponibilidade da pessoa. Na hora a gente já consegue ter aquele feeling ali, né? De se ela está disposta mesmo, se ela está fazendo porque é necessário, ou se ela está fazendo porque o médico, né, passou aquilo ali para ela. Então primeiro a gente tem que ter um feeling antes de abrir a boca para falar alguma coisa. Porque se eu chegar para uma pessoa que está iniciando na academia hoje e falar assim, olha, aí eu falo assim, quantas vezes na semana você pretende vir? Eu só posso vir 2, não dá. Porque você não vai ter resultado, tem que vir no mínimo 3, você tem que fazer 40 minutos de cardio, isso é indispensável, e você tem que fazer musculação todo dia. É muito obstáculo. É muito obstáculo. Não tem aquele ditado agora que está na moda que é ser feliz no simples? É isso, a gente tem que identificar. Olha só, você tem 2 vezes na semana de disponibilidade? Viabilizar o processo, né? Sim. Aí eu pego ali, já divido um treino, né, com grupos musculares, membros inferiores, membros superiores, para poder otimizar e para aquilo ali não cair na monotonia e a pessoa já desanimar. Porque se eu colocar muito obstáculo para a pessoa, ela vai recuar e eu vou perder o controle. Então eu preciso trazer ela para mim, né, para a academia, para ela ter a adesão, para ela conquistar o resultado que ela precisa. Como é que você consegue conciliar? A gente vê que você é dedicada, né, estuda, tem uma gama de informações para a gente estar passando. Como é que você consegue conciliar isso tudo com a maternidade? Meu Deus, já posso falar.
Bom, então, eu sempre falo para as pessoas que eu sou a louca dos estudos, né? Eu sempre tô procurando sarna para me coçar. E desde nova eu falo, gente, quando eu acabar essa formação, me amarra numa cadeira, não deixa eu sair. E aí eu pisco e faço uma matrícula. Eu sou assim, sempre fui assim. Então, assim, no final da faculdade de nutrição, faltando um ano, eu já fiz pós em nutrição e suplementação esportiva. Que legal. Aí eu acabei praticamente as duas juntinhas. Falei, beleza, é isso, eu tô dentro dessa área, vai ser academia, vai ser atividade física, vai ser performance, e é isso, beleza. E aí a Isabela nasceu, ela nasceu pouco depois que eu acabei a faculdade. Você fez a faculdade grávida? Não, eu engravidei pouco tempo depois. Eu acabei. Foi pouquíssimo tempo. Menos de um ano de diferença. Eu quase não descansei. E aí ela nasceu, aí depois que ela já ganhou uma autonomiazinha, eu falei assim, eu quero estudar de novo. Aí, só que, como eu já tinha nutrição, já tinha educação física, já tinha nutrição e suplementação esportiva, eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu fui pra mecatrônica automotiva. Meu Deus. Mecânica, elétrica e hidráulica de automóvel. Tudo a ver, né? Porque eu gosto, é um hobby. É um Mas pra você era um hobby, eu queria estudar, porque eu queria estudar. Além de fazer os cursos dentro da minha área, enquanto isso também eu ainda trabalhava na prefeitura, eu fazia vários cursos de melhor idade, de atividade Mas física para quantas melhor horas idade. tem o seu dia? Ai, um monte. Não, porque eu não dou conta. E mesmo depois da minha filha nascer, eu ainda trabalhava na prefeitura. Eu Meu dava Deus. personal, trabalhava na prefeitura, trabalhava na academia e estudava. E aí, quando eu vim pro Rio, aí eu tranquei a faculdade de mecatrônica e aí eu fiquei um tempo sem estudar. Aí eu trabalhava até 11 horas da noite, que é a hora que fechava a academia, ia pra casa, cuidava dela, ela às vezes ainda tava me esperando pra dormir. Tinha dia que eu não conseguia dar uma refeição para minha filha, que graças a Deus é minha rede de apoio, né? Minha tia e meu tio são pessoas maravilhosas. E eu chegava em casa, às vezes ela estava dormindo. Aí já era hora de eu voltar para dar um outro personal. Eu chorava horrores. E aí até que dormia 3 horas e meia por dia, 4 horas e meia talvez, e olhe lá. E aí, conciliando aquilo tudo, mas chegou uma hora que eu consegui consegui trocar o meu horário na academia, não chegava em casa tão tarde, eu falei assim, eu preciso estudar mais. Misericórdia. Eu preciso brincar de boneca, não preciso estudar. Preciso estudar. E aí eu comecei a estudar. Mas sempre fazendo cursos. Até que eu fui pro Arnold, há um ano atrás, né, pelo convite da Tati Andrade. Eu fui pro Arnold com ela, que hoje em dia virou minha amiga do coração, e abriu um start pra mim. Eu falei assim, gente, que mundo é esse? O que é isso aqui? Porque eu tava ali na caixinha, né? Academia, tá. Aí eu vi lá, não, porque eu fiz fisiculturismo, não sei o quê. E aí, tanto é que no primeiro evento do Arnold eu não conhecia quase nenhum atleta, eu não conhecia ninguém, eu tava ali com ela. Outro mundo. Outro mundo. Aí, pouco tempo depois, eu falei, gente, acho que eu gostei disso. Eu estava atendendo numa academia como nutricionista, que aí foi onde eu conheci ela. E eu falei, cara, eu gostei disso, eu vou me interessar mais por isso. E aí foi quando eu iniciei a pós em Bodybuilder Coach. Meu Deus. Que é o que eu estudo até hoje, né? Tô finalizando aí. E assim, aí todo dia, depois que eu saio do trabalho, eu fico com a minha filha, né? Aí tem jiu-jitsu, tem isso, tem não sei o que. Vai ser mãe. Você mãe, né? Aquela mãe viajante, né? Carrega pra cá, carrega pra lá. Até 3 horas da tarde eu tô aqui, depois é mãe. E aí, chego em casa, faço a atividade da escola com ela, dou a atenção que ela precisa, brinco, sempre ali com o joguinho da memória, alguma coisa que eu pinto Bob Good com ela, que eu acho que é importante a gente estar ali juntinha, né? Não deixa isso faltar. E de repente fazer um lanche diferente, alguma coisa que quando eu boto ela pra dormir, que já é 9 e pouca, 10 horas, aí eu vou estudar. Agora, como é que tu consegue conciliar nutrição e maternidade? É possível? Eu te peguei. É muito difícil. É aquele negócio, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A minha filha, na primeira semana dela na escola, ela recusou o almoço. Ué? A nutricionista me chamou, ela falou assim, você é nutricionista, né? Eu falei assim, sou nutricionista, personal, eu quero que ela, né? Ah, porque sua filha ela falou que ela só come nugget, batata frita e ketchup. Eu falei, então!
conteúdos com ela, né? Aí eu ensinando ela no mercado e tal, ela pegava o pacote de biscoito. Ela, mãe, esse é uma delícia. Esse pode. Então assim, a gente luta o tempo todo. Só que aí que tá. Graças a Deus a nutrição pegou um nível tão alto que hoje em dia em casa, que eu até posto no meu Instagram, eu consigo fazer receitinha com ela. Eu vi que você tem 2 perfis, né? Isso. Você tem o perfil da doutora Jéssica Singer e tem o perfil pessoal. E tu ainda dá conta de administrar esses 2 perfis? Alguém faz isso pra você? Não, então assim, de um tempo pra cá, eu era muito travada com rede social. E aí chegou o Iron X. Aí quando chegou o Iron X, a gente... Quando chega a Iron X? Então, quando eu entro para a Iron X, eu tinha largado o salão de musculação. Eu estava atendendo só de personal e de nutricionista. Aí eu tenho uma salinha que eu alugo e atendo ali os meus pacientes. E aí apareceu o Iron X, que foi depois de eu ter conhecido a Tatiana, depois de eu ter ido pro Arnold, e aí vem o nome da Iron X. É uma academia com uma proposta diferente, que a gente vai ter atleta, vai atender a todos os públicos, vai atender do idoso ao fisiculturista, não sei o que. Eu falei, tá, bacana. Aí eu fiquei olhando, fiquei quietinha, até que eu vi que tinha vaga para trabalhar aqui, e eu falei, vou voltar pro salão de musculação. Porque eu vi na Iron X uma possibilidade de estar dentro do fisiculturismo, de estar dentro da área que eu gosto, né? Eu falei, gente, é isso aqui. E aí eu vim pra cá e hoje em dia é uma coisa que me acrescenta, assim, milhões de crescimento pessoal, né, de contato. A gente de todas as tribos, né? De todas. A Iron X, eu não sei, ela me abriu as portas. Ai, que bom. Me abriu as portas pra vários lugares, né? Hoje em dia eu consigo ter acesso, né, a vários patamares do esporte, do fisiculturismo, do fitness, graças à Iron X, né? O público que eu tenho contato aqui, graças a Deus, tão pouco tempo eu já fiz amizade, né? Que eu vou levar pro resto da vida aqui com os alunos, com o pessoal da equipe. Então, assim, me abriu um norte de trabalho, um nicho de trabalho que eu nunca pensei que eu fosse chegar. Então, tipo assim, a Iron, ela consolidou mais o perfil profissional do Instagram. Sim. Consolidou mais o... A gente fica ali, né, porque assim, como eu tenho um pouco de dificuldade de administrar, porque como eu sou nutricionista e personal, eu fico assim, não, eu tenho que equilibrar os dois. Não pode juntar os dois e fazer um trabalho só? Então eu tento, eu sempre faço um vídeo falando sobre nutrição, mas e no exercício, aí ali a gente vai, né, porque como eu te falei, são os dois juntos. Então a gente pega, agrega e tenta passar isso de forma mais rápida, né? E aí, como eu falei no início daqui da Iron, a gente começou a gravar os conteúdos pra Iron. E nisso eu tinha pavor das câmeras. Uma coisa pra mim é eu pegar o meu celular aqui e eu ficar falando. Ai, não gostei. Aí vou lá. Aí chegou a Iron, aí não, vamos fazer um conteúdo pra apresentar a academia. Aí, primeiro vídeo eu já fiquei meio assim. Aí depois, e a minha rede social era parada. Eu postava um vídeo lá, uma vez ou outra. E aí foi o primeiro vídeo, aí corta aqui, corta ali, grava de novo, aí foi o segundo, aí foi o terceiro. Hoje em dia os alunos já me cumprimentam, oi, tudo bem? Porque eu vejo um monte de vídeo seu, eu já acho que eu te conheço. Então assim, hoje em dia já me desbloqueou. E isso de eu me condicionar a filmar, a gravar conteúdo aqui, eu consegui levar pra minha vida pessoal. E pra gravar os meus conteúdos de nutrição, de personal fora daqui. Então, assim, me desbloqueou pra mídia. A Iron X me desbloqueou pra mídia. Eu vejo muito assim no teu perfil que você fala a mãe da Isabela, né? Aí tem vídeos de vocês fazendo brincadeiras. Isso é muito legal, né? Não vou chorar. Assim, é uma forma de conciliar. A maternidade é uma coisa que eu já passei por esse momento também. Eu tive um pouco de depressão antes, durante, depois. Então, assim, a mulher, ela se anula. E não, ainda mais mãe solteira, né? Assim, mãe solo, como eu. A mãe se anula. Ela fala, não, eu vou viver aquilo ali. A carga é mais pesada. Eu tenho que ser o máximo pro meu filho. Só que você pode ser o máximo. Hoje em dia eu entendo isso, porque antes eu também já passei por um período bem difícil. Mas hoje em dia eu entendo que pra fazer a minha filha bem, eu tenho que estar bem. A minha filha vai precisar de mim.
Se eu tiver com uma deficiência de uma vitamina, eu vou estar... se eu tiver com anemia, eu vou estar parada em casa, eu não vou proporcionar nada para minha filha. Eu vou sair de um trabalho. Então, assim, tudo condiciona. Eu preciso estar bem psicologicamente, eu preciso me alimentar bem e eu preciso praticar atividade física porque eu preciso ser a mãe da Isabela, mas eu também preciso ser a Jéssica. Também preciso ser a Jéssica. Então, assim, o tanto que eu gosto de mim vai refletir nela. O tanto que eu me cuido, reflete nela. E é interessante que você está falando sobre isso, porque a gente vive hoje um mundo onde, principalmente na rede social, todo mundo só fala o positivo, que os boletos estão pagos, que a vida é plena, que é muito feliz, que é muito amado. Eu tenho um pouco de ranço sobre isso, tá? Porque aos 45 anos você entende que a vida não é isso. Sim. E a vida é porradeira, né? Então eu acho assim, muito interessante quando eu vejo você mostrando essa vulnerabilidade. O que te leva a mostrar essa vulnerabilidade, essa verdade? Porque assim, por muitos anos as pessoas se escondem, fazem diferente, é o fantástico mundo, sei lá de quem. Tem que mostrar a vida real. Eu acordo 5 horas da manhã, hoje eu acordei 4h30. Misericórdia. Acordei 4h30 da manhã, alguém até me mandou aqui da academia e falou assim, meu Deus, isso é outro nível de vida. 4h30 da manhã, eu falei, cara. E fui dormir, ontem era meia-noite e pouco estudando. Acontece, com frequência. Então assim, graças a Deus eu tenho uma coisa dentro de mim que eu não me fecho. Eu consigo trabalhar normalmente, eu consigo rir, eu consigo brincar, eu consigo dividir. Eu acho que isso é importante. Porque se o aluno passar ali da catraca e me ver assim, como é que eu vou estar motivando? Passar energia, sim, né? Problema todo mundo tem, mas a gente tem que saber filtrar, né? Então assim, eu lembro que esse negócio da postagem, né? Tem dia que eu saio de casa às 7, eu deixo minha filha às 7 horas da manhã na escola, eu só chego em casa às 9 e pouca, 10 horas. E aí, às vezes, até posto. Eu falo, o perrengue. Aí eu cheio de bolsa, né? Bolsa de trabalho, bolsa com balança, mochila de escola, segurando a mão dela, com 5 bolsas. Às vezes eu passo no mercado e ainda tem mais uma, e às vezes está chovendo. É tudo isso na chuva. Aí, pra que eu vou esconder? Eu tenho o maior orgulho do mundo. E eu acho que todo mundo tinha que mostrar, porque a vida não é um morango. Né? Agora tá na moda, a vida é um morango. Não é. Ela não é. Eu vou falar que eu vou acordar saltitando 4h30 da manhã? Não. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que colocar minha filha pra escola, eu tenho que estudar, eu tenho que oferecer o melhor pra ela, eu tenho que ter o meu tempo comigo, que dá 20 minutinhos eu tô na esteira. Eu tenho 20 minutinhos só, eu vou pra esteira. Eu tenho 20 minutinhos só, eu faço um abdômen e uma panturrilha. É o tempo que eu tenho. Então assim, é você conciliar isso tudo e a vida é real. Ninguém passa, ai meu Deus, minha vida é linda, minha refeição é maravilhosa, meu treino é maravilhoso, minha família é perfeita. Não, a gente, o dia inteiro são 1001 dificuldades. Aí eu vou mostrar uma coisa que eu não sou? Não, eu passo perrengue pra caramba. Porque tá difícil. Nossa, tem cada perfil que você olha que você fala assim, gente, pra quê? Pra quê? Que eu vou perder o meu tempo ali, né? olhando esse perfil, porque você sabe que aquilo não condiz com a realidade de ninguém no mundo. Porque nem se você for lá naquela classe que é a creme de la creme, vive uma vida tão perfeita, vive uma vida tão estável, vive uma vida tão, entendeu? É muito assim, muito doido isso. Então eu acho que quando a gente é de verdade, a gente cria laços de verdade, a gente planta para colher o que é bom e a gente inspira pessoas. Sim. E ao mesmo tempo também, com o outro lado, tem as pessoas que falam assim, nossa, mas como é que a pessoa chegou ali? Nossa! Mas eu acho que é assim, né? Mas ninguém sabe que eu durmo 1h da manhã quase todo dia e acordo 5 horas, ninguém me vê estudando, ninguém, sabe? Eu tava até comentando ontem eu tinha 2 horinhas em casa, eu fui pra casa e bota roupa pra lavar, faz comida, que eu trago marmita, arruma lanche de criança, faz atividade da escola, então assim, não querendo desmerecer ninguém, todo mundo tem a sua dificuldade e cabe a gente respeitar e enxergar a dificuldade de cada um. Por isso que eu sempre falo, gente, não aponta, você não sabe o que o outro tá vivendo em casa. Vamos ser legal com o amiguinho, né? Sim, pois é. Aí não, porque tá ali, tá famoso,
Mas você já sabe o que aquela pessoa construiu na trajetória dela? Preço que ela Preço. teve que pagar, porque não é fácil não. Largar filho em casa, largar filho com alguém, gente, isso é muito difícil. É desafiador. É muito difícil. Se eu pudesse passar 24 horas com a minha, eu deixei a minha filha na escola 7 horas. Até porque o tempo tá voando. Sim. E assim, por experiência própria, passa muito rápido, elas crescem muito rápido. Muito rápido. É muito rápido. Assim, a ponto de um dia vai ter um estalo na sua cabeça e você vai falar assim, caraca, ela já tá com essa idade. E as crianças estão cada vez mais independentes, né? Então, assim, além da gente ser mãe, a gente tem que proporcionar algo para elas e criar um ser humano que tá ali estourando. Então é muito rápido, é muito rápido. Você precisa trabalhar, você precisa conciliar com a educação, com o lazer, que é de grande importância, com tempo de qualidade para criança também, porque pegar e dar isso aqui é muito fácil, né? Ah, eu tenho 1 hora em casa. Vai, filha, fica aqui que eu vou lavar uma louça. Não faço, eu prefiro lavar a louça depois que ela dorme, né? Pra poder... Até para criar memória, né? Tem que ser. Fortalecer os laços, isso é muito importante realmente. Agora, Jéssica, quais são os seus planos para o futuro? Nossa, que pergunta. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Bom, então, eu já tive momentos na minha vida que eu tinha um carro e as minhas roupas dentro do carro. Já passei por esse momento. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus eu já construí, né? Eu falo assim, bem mais do que eu acho que eu mereço, né? Mas a gente sabe que o Papai do Céu tá sempre ali olhando. É a gratidão. Já falo assim, gente, já tá bom aqui, mas graças a Deus ele não, dá mais um pouquinho. Ele sempre nos surpreende. Sempre. Então, assim, quando eu vejo a Jéssica há 4 anos atrás, que tinha um carro e as roupas dentro do carro, e eu vim pro Rio assim, né? Eu vim pro Rio meu carro, eu, a Isabela e 2 caixas de ovo, uma de roupa minha e uma de roupa dela. Quando eu vejo hoje o que eu tenho, o que eu consegui construir, o que eu consegui edificar, eu não digo só em bens materiais, eu digo aqui, porque eu cresci absurdamente. Isso que a gente fala, né? A dificuldade fortalece. Sim. A dificuldade fortalece. Porque é quando você tá lá embaixo que você fala assim, não, eu preciso agir, aí você tem a possibilidade ou de você se entregar mais, ou de você querer crescer. E aí, assim, o que eu quero, né, daqui a uns 5 anos, eu quero estar bem profissionalmente, né, ser reconhecida na minha profissão, tanto nutrição quanto personal, né, são coisas que eu amo. Todo engraçado que dia do profissional de educação física e de nutrição, eles são bem próximos. E eu sempre faço, todo ano eu faço um post no meu Instagram agradecendo por eu ter escolhido a profissão certa. Te completou. Porque imagina você levantar para trabalhar e falar, ai que saco. Mais um dia. Mais um dia. Não, eu Deve gosto. ser muito ruim, realmente. Muito ruim. Eu gosto de atender o paciente, eu gosto de passar o treino pro aluno, eu gosto de ser personal. Então, assim, eu quero estar uma Jéssica com mais carga profissional, com mais carga em questão de trabalho, porque eu pretendo crescer cada vez mais na minha área em questão disso. Pretendo, obviamente, oferecer o melhor para a Isabela, que eu acho que é o meu foco de vida, né? A gente como pais, né? Não tem como pensar sem eles. Não tem. Não tem como. É 70% para eles. Então assim, tudo, tanto meu crescimento profissional como psicológico, eu acho que tudo é em função dela. Então eu não consigo falar nada para futuro sem pensar nela. Crescer profissionalmente, crescer emocionalmente, mas para estar dando o suporte que ela precisa e oferecer tudo que ela precisa. É isso. A vida é sobre isso. É isso. Cara, eu quero te agradecer por essa oportunidade de falar um pouco aí para todo mundo o quanto é necessário dieta e treino, né? Porque a gente ainda vê muita gente perdida, muita gente treinando muito sem fazer dieta, muita gente querendo fazer dieta errada, porque hoje a gente pega muita coisa na internet, né, no chat GPT, então tem muita gente perdida. Então assim, quero te agradecer por essa oportunidade, né, da gente estar sendo como educadora física, como nutricionista, estar juntando treino e dieta, né, treino e nutrição. Sim. Que esse é o completo, isso é o que deveria realmente ser. Agradecer a mãe da Isabela,
trazendo um pouquinho da maternidade, da loucura da maternidade, porque maternidade é uma loucura. Sim. Entendeu? E assim, a tua motivação com a autenticidade. Foi muito legal. Espero que você venha nos visitar mais vezes. A porta está aberta da Iron para você, do nosso podcast. Obrigada. E espero que a sua trajetória aqui perdure por longos e longos anos. Muito obrigada pelo espaço, obrigada por essa casa, né, que a gente é como uma família. A gente está sempre com portas abertas, né, para atender a todos os públicos. Isso é uma coisa que é muito gratificante enquanto profissional, né? A gente está nesse espaço que a Ironworks oferece para a gente trabalhar, para a gente oferecer o nosso serviço, né, e para a gente principalmente mudar vidas. Né? Porque a gente não simplesmente abre um negócio, não, a gente abre portas, né, para a vida. É a vida e a gente poder conscientizar isso enquanto profissional, para cada pessoa que entra aqui nessa porta é maravilhoso. Tem um porquê, né? Tem um significado, né? Tem um porquê. Obrigada. Obrigada.